1 aos Coríntios, capítulo 1, de 10 a 17. Essa passagem nós vamos ver que divisões e facções não têm lugar na comunidade de Deus, não tem lugar na igreja. Podemos dizer que Paulo afirma o seguinte nessa passagem: esqueçam o que aprenderam com o mundo ao seu redor. Os cristãos não seguem os vários benfeitores e líderes humanos, somente a Cristo. Então, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Eu já falei algumas vezes que duas das maiores preocupações ou destaques, acentos de Paulo no ensino e coisas que ele não negocia de forma alguma. Primeiro, a verdade do Evangelho. Paulo não brinca com isso. O Evangelho deve ser pregado de forma correta, sem distorções, sem acréscimos, E outra coisa, a unidade do corpo de Cristo. E aqui é justamente isso que ele está fazendo. Como tinha questões difíceis que causavam divisões na igreja de Corinto, ele vem falando exatamente isso, Irmãos, peço-lhes, em nome do Senhor Jesus, Cristo nosso Senhor, que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Unidos no mesmo modo de pensar e propósito refere-se à unidade em torno do Evangelho e em torno dos ensinamentos de Cristo. Não basta ser unido em torno de alguma coisa, é em torno do Evangelho, em torno da pessoa e da obra de Cristo. É isso que a igreja deve estar unida, é em torno disso, tá certo? Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Então, Paulo foi informado por membros da casa dessa mulher, dessa irmã de Corinto, que o que estava acontecendo. E esse é um dos motivos que Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, pelas informações e também outras informações numa carta de pontos que eles precisavam de conselho e de orientação. Isso motivou Paulo a escrever essa carta que nós estamos lendo, tá certo? E ele continua então no versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E isso eles falavam competindo um com o outro, gente. Eles estavam falando isso justamente por aquela cultura de benfeitor, beneficiário, que está na introdução às cartas de Paulo aos Coríntios, na série, procura aí no YouTube. Um dos vídeos eu vou explicar essa relação que acontecia ali de forma muito forte na sociedade de Corinto. E eles estavam levando isso para dentro da igreja. Eles estavam procurando pessoas importantes dentro da igreja para se sentirem melhores e maiores do que os outros irmãos. Como que assim, como eu fui batizado por Apolo aqui, como eu fui batizado por Cefas, ou então eu sou direto de Cristo, isso causava uma sensação, eu sou maior do que você, eu sou melhor do que você, eu sou mais proeminente, eu tenho mais status e mais importância dentro da nossa comunidade. Isso estava causando uma divisão e partidarismos dentro do corpo de Cristo que são aqui inaceitáveis, tá bom? Será que Cristo está dividido? Aqui é uma retórica, é óbvio que não, Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? O que vocês estão fazendo com o corpo de Cristo? Estão achando que pode dividir, fracionar o corpo do nosso Senhor e Cristo? É óbvio que vocês não podem. Aqui que Paulo fez por vocês, o que Cefas, o que Apolo, qualquer líder e qualquer benfeitor, quem fez algo por vocês foi Cristo, e é Cristo somente que deve unir vocês em um só povo, uma comunidade, um só corpo. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Olha o que Paulo chega a falar. Ele fala, exceto Crispo e Gaio. Por que Paulo dá graças a Deus? Porque justamente eles competiam. Olha, sabe quem me batizou? Foi aquele líder. Eu sou melhor do que você.
Então Paulo fala, graças a Deus, que não fui eu que batizei, né, de forma generalizada e geral a cada um de vocês, porque senão ele também entraria nessa luta aí, né? Foi o apóstolo Paulo que me batizou. Eu sou discípulo, sou batizado do apóstolo. E Paulo quer mostrar para eles que todos são batizados em Cristo, que é isso que é o mais importante, e isso os torna irmãos, ninguém maior ou menor do que outro. Então Paulo fala, ele batizou exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar. Aqui você vai ver, vamos tentar entender isso. É óbvio que Paulo batizava, ele mesmo está falando que ele batizou alguns aqui. Mas em relação à igreja de Corinto, ele tem uma responsabilidade maior da pregação do evangelho e do ensino. Tá? É isso que ele está querendo dizer. E graças a Deus, porque ele não tinha incumbência de estar ali e batizar todas as pessoas que se convertiam em Corinto, justamente porque isso poderia causar ainda mais divisão na igreja pelas pessoas, pelo grupo que ele batizaria e que falava, eu fui batizado direto pelo apóstolo, né? Nesse sentido. Então, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. E aqui a gente encerra, então, com essas observações finais. Tendo em vista o ambiente competitivo de Corinto, é bem possível que os vários benfeitores em cujas casas a igreja se reunia se mostrassem particularmente leais, né, àqueles que os haviam conduzido à fé em Cristo e os batizado. Então o seu pregador, né, o preferido deles ali, era melhor e mais importante que o pregador de outros benfeitores, de outras casas, de outras igrejas locais, né, que se reuniam em casas. Afirmar que se tinha um relacionamento especial com Paulo, ou com Apolo, ou com Cefas, havia se tornado, gente, uma questão de competição dentro da igreja, de orgulho, de status, uma forma de obter proeminência pessoal e suplantar outros convertidos cristãos. Em outras palavras, o comentário de Paulo sobre batismo não significa de maneira alguma que o batismo é irrelevante, desnecessário, né? De forma alguma é esse o sentido que ele quer dar. Ou mesmo menos importante em comparação com a pregação. Antes é uma repreensão de Paulo àqueles que causam confusões por dar mais honra a quem realiza o batismo que a Jesus Cristo, aquele em cujo nome eles são batizados. Meu irmão, não divida nunca, por nada, o corpo de Cristo. Lembre-se disso. Nunca deixe de pregar o verdadeiro evangelho e nunca negocie a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.